Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando início ao nosso quarto encontro do RH em Foco. Como vocês podem perceber, num cenário diferente, um modelo diferente, totalmente gravado dessa vez, mas sempre trazendo pessoas importantes para conversar com a gente, trocar essa ideia. Antes de apresentar nosso convidado e o nosso tema de hoje, eu quero aqui mandar um alô, um abraço para os nossos parceiros lá de Salvador, que é o Maicon, da Clínica Apta, que também está presente em Camaçari, lá na Bahia. E para o nosso parceiro Anderson, que acabou de se tornar sócio do Clube SBX, com a Treinare, que é uma empresa de treinamentos, e a Clínica Clean, lá em Maceió, capital de Alagoas. Um abraço para vocês, tá? E sinalizar aqui também a nossa presença na cidade de Fortaleza, através das clínicas Cesut Brasil, no bairro Aldeota, bairro Messejana, e aqui na região metropolitana, na cidade de Maracanaú, temos a Doutor Arretado, que também faz parte do nosso grupo, tá bom? Então agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o professor Ciro Mariano, que foi convidado para conversar com vocês, conosco, a respeito de departamento pessoal. Ele que é especialista em DP, e aí a gente, antes dessa nossa gravação, estávamos conversando sobre essa sinergia e sobre as dificuldades que nós temos de relacionar ou de integrar o RH ao departamento pessoal, dentro de uma linha hierárquica harmoniosa, né? Onde a questão da superioridade não vem em foco, ela não é algo a ser, como é que eu posso dizer para vocês, não é algo que eu possa colocar como uma coisa mais importante, que é a questão a estrutura do organograma, né, das funções, de quem é mais importante, de quem é menos importante. Até porque vocês sabem, a gente já vem conversando sobre isso há mais tempo, sobre a importância do RH como sendo o setor que integra, o setor que harmoniza, o setor que desenvolve a sinergia entre outros setores. Ele faz essa conexão, ele é o grande responsável pelas conexões. E não é coincidência que o professor Ciro Mariano tem um projeto que ele vai já comentar sobre ele e vai convidá-los também. O tema que a gente vai falar hoje é justamente isso: como integrar RH e DP, e falar das principais dificuldades que o DP enfrenta e dicas importantes. O nosso formato do RH em Foco é esse: é trazer para você, trazer para nós, esclarecer, integrar esse conhecimento, as boas práticas dos setores, à realidade do RH, para que as empresas se tornem mais saudáveis e mais produtivas. Se vocês lembrarem no vídeo anterior, no nosso terceiro encontro, que foi com a Ana Cristina, gestora da Rede Uniforça, nós conversávamos, né? Eu falei para vocês que ia convidar uma pessoa, não podia dizer o nome, que eu não sabia se ele ia aceitar. Mas ele aceitou, então aqui a gente está hoje com o professor Ciro Mariano, que tem a palavra. Muito bom, agradeço o convite, é muito importante fazer parte dessa iniciativa e gostaria de dizer uma coisa para você, assim, além dessa conexão entre DP, RH, SST, jurídico e todas as áreas, é necessário que a gente possa construir um ecossistema onde o trabalhador, que é o nosso grande foco, ele seja eu não vou dizer, é que ele seja cuidado, né, a muitas mãos. Então eu tenho o RH, tenho o DP, tenho o jurídico, tenho o SES, a gente tem a enfermeira do trabalho, então tem toda a galera que envolve o trabalhador, e eu digo galera no sentido de que são várias frentes que têm como propósito atender a uma finalidade que busca trazer para o trabalhador o melhor ambiente de trabalho, trazer para o trabalhador garantias legais, trazer para o empregador a conformidade da norma. Então, nós Exatamente. temos aí diversas frentes que trabalham visando vou dizer, proteção da relação de emprego. Tá? E aí nós, como departamento pessoal, RH, independente de qual frente que você está, nós temos que aprender a comunicação de maneira assertiva, que um possa complementar o trabalho do outro. Né? Se eu estou falando de contratação de um colaborador ou empregado, como você gosta de chamar, você vai ter o envolvimento da segurança do trabalho por conta do ASO, você vai ter o recrutamento e seleção, que é a primeira parte que acontece, que normalmente é centralizado no setor de RH. Você tem toda a parte documental e registro, envio das informações para o governo, que aí já fica com o DP.
Fora isso, você tem regras que precisam ser cumpridas, que vão estar ligadas ao jurídico, e que acaba que tudo isso precisa ser muito bem alinhado e conversado para que a gente consiga falar a mesma linguagem e não tenhamos problemas para frente, né? Acho que a grande missão Perfeito. para os profissionais é conseguir se comunicar e ter uma linguagem alinhada. Perfeito. É, pegando um gancho nessa complementaridade que você falou entre setores, nós do SST, né, Saúde e Segurança do Trabalho, do SESMIT, nós buscamos o bem-estar e a saúde do colaborador. O departamento pessoal tem como premissa, como propósito, garantir que toda a documentação esteja em ordem, que o colaborador, no final do período dele de trabalho, esteja satisfeito, no final da jornada do período dele, enquanto ele deixou de ser trabalhador, que aquilo tudo possa acontecer da maneira mais harmônica possível. O RH tem a função dele de tornar tudo isso mais harmônico, porque ele começa no processo e ele termina também esse processo, né? É o início e é o final, e no dia a dia faz as interações. E aí eu queria perguntar, professor Ciro Mariano, qual é as grandes dificuldades que você enxerga? Aqui a gente não tem, lógico que a gente tem que ter uma linguagem mais próxima de quem está nos assistindo, mas a gente tem que falar a verdade, mesmo que seja buscando uma sutileza. Mas qual é a maior dificuldade que você enxerga hoje e que a gente pode trabalhar essa dificuldade para vencê-la entre departamento pessoal e RH? Bom, primeira coisa é entender que, independente de hierarquia de cargo, o que a gente estava falando agora há pouco da senhora que faz o café ou da pessoa que faz o Perfeito. café, é que além de café, né, ela faz parte de uma unidade que visa entregar resultado. Então, é muito simples eu dizer assim, o RH vai fazer toda a gestão. Bom, mas o RH, além de fazer a gestão, ele tem que acompanhar resultado, ele tem que acompanhar métricas. O DP precisa produzir esse dado, precisa conseguir, de maneira assertiva, trazer dados que seja possível extrair informação útil. Não adianta simplesmente dizer assim, o departamento pessoal vai simplesmente fazer folha e apertar botão, que é o que eu percebo que é uma visão de muitas pessoas. Então, assim, uma das grandes dificuldades que tem é entender o papel de cada um dentro dessa dinâmica, dentro desse ambiente, e conseguir extrair o melhor resultado, né? Eu gosto de pensar assim, que um gestor, um bom gestor, ele tem que entender o que é que ele tem na mão e como ele consegue trabalhar com essas peças. Perfeito. Dessa forma, ele vai conseguir extrair o melhor resultado, ele vai conseguir trazer resultados positivos. Porque assim, a ideia central é conseguir ter bons resultados. Ciro, então, qual que é a grande dificuldade nisso? Ao meu ver, a maior dificuldade está entender o papel de cada um e comunicação. Vou até ser insistente nesse assunto, que a comunicação ela é muito pertinente para tudo, porque assim, existem vários gaps entre a comunicação. Existe a maneira que eu falo, existe a maneira que você interpreta, como você está naquele dia para receber aquilo. Perfeito. E aí requer uma sensibilidade de quem está conduzindo essa comunicação. Então, assim, eu tenho essa visão de que é sim um grande problema e que a gente precisa ter isso muito alinhado e acertado entre todo mundo envolvido no projeto, independente do que seja. E saber conduzir isso é que é a grande dificuldade, né? Porque não tem como dizer assim, eu sei que tem muita métrica, tem muita ferramenta que auxilia, mas quando a gente fala de a frase que muito se usa, né, gente e gestão, é olhar para a gente como gente, porque muitas vezes a gente enxerga como número, mas aquilo ali é resultado de situações que envolvem o ambiente de trabalho, é resultado de problemas que vêm de casa. Sim. Então, assim, requer uma sensibilidade, requer uma atenção e assim, saber encontrar a forma de comunicar. Eu brinco que como é que a gente conversa com criança, né? Imitando criança. Sim. Conversa com cachorro, imitando cachorro, Cachorro. aquela coisa. Então é meio que ser assertivo na forma de comunicar o que se espera. Então, assim, isso é um grande ponto que eu percebo que existe uma fragilidade. Às vezes eu te cobro por uma entrega
que eu não combinei contigo, ou que eu não fui claro, eu simplesmente disse eu quero. Eu sei que não faz sentido eu dizer para pessoas que têm alta capacidade exatamente o que elas precisam fazer. Mas a história do óbvio precisa ser dita, onde eu preciso ser claro naquilo Sim. que eu espero, do que eu estou te pedindo, isso precisa ser muito bem comunicado. Gente, olha, nós temos um resultado a atingir. Para atingir o objetivo, eu preciso cumprir essa tarefa, essa e essa. Dentro de um cenário, o que é que a gente já consegue fazer? E aí, trabalhando, o que é que eu preciso? E sempre aquela história de utilizando as ferramentas a nosso favor e facilitando isso, né? Assim, então, comunicação, forma de deixar claro e ser visual o que se pede. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Além de o tempo todo ter que lidar com situações que envolvem questões humanas, como o ego, como a Vaidade. vaidade, né? Então, assim, muitas Muito vezes, importante ser dito isso, muito importante. Muita gente está se identificando com isso, com certeza. muitas vezes a pessoa está num cargo que é acima do outro, mas ela não entende depois que o rei, a rainha e o peão vão para o mesmo canto, né? É o Quando mesmo termina a tabuleiro, né? partida, né? Vamos para a mesma caixa, né? Então, é entender assim, poxa, hoje você está numa condição superior à minha, então eu tenho que te tratar bem, você também tem que me tratar bem. E dentro de uma linha profissional, né? Onde as Sim, regras foram bem definidas. Eu quero salientar, queria lhe interromper, mas estava esperando terminar a sua fala. Nós conversamos antes aqui, almoçamos, né? Aqui nós estamos no horário por ser um relógio, mais ou menos 14 horas, de uma segunda-feira. Não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas dia 16 de junho de 2025, às 14 horas, nós estamos aqui gravando no escritório do professor Ciro Mariano, esse quarto encontro do RH em Foco. E nós almoçamos agora há pouco, conversamos, batemos um papo, nos conhecemos agora pessoalmente, agora há pouco. Eu já o conhecia, mas fiz o convite via WhatsApp, até vou aqui marcar a Natália no meu comentário. Obrigado, Natália, que é minha amiga e minha cliente, foi que minha indicou o aluna, professor Ciro Mariano. gente boa demais. E foi muito bacana esse encontro aqui. Percebemos que temos várias coisas em comum. Mas o que eu quero salientar é a fala do professor. O professor ele já demonstrou a dificuldade, mas quem assistiu o primeiro, segundo, terceiro encontro do RH em Foco, quem tem se debruçado sobre o tema da NR1 no que diz respeito ao psicossocial, que acabou de ser prorrogado, né, por mais um ano, só vai ter validade mesmo de multa e tudo mais de cobrança no próximo ano. Quem está estudando o tema viu na fala do professor, que é um especialista em departamento pessoal, muitas frases que estão dentro do métier, dentro do nosso arcabouço de situações que o RH passa todo dia. Ele fala sobre comunicação, que é uma das coisas que pode causar o risco psicossocial ao colaborador. Ele falou de não saber o que fazer, né? Quais são as minhas atribuições, o que é que está definido. Isso está dentro de um risco psicossocial. Para vocês perceberem como existe relação, nós estamos diretamente correlacionados ao departamento pessoal. Então, quando eu percebi que existia sinergia, até porque vocês conhecem a minha história lá, né? Como professor de RH, administração, contabilidade, processos gerenciais, e um apaixonado por gestão, pois sou administrador de empresas, tenho outras especializações, vi, e como observador, empreendedor da área de SST, vi no nosso cenário essa relação entre o departamento pessoal com o RH muito próxima, como vocês sabem, estou aguardando aí a resposta de um convite que eu fiz para uma enfermeira do trabalho, de um grande grupo do Brasil, né, do varejo brasileiro, para participar com a gente desse encontro. Ela vai ver esse formato aqui, quem sabe mais pocket, né? Quem sabe ela se anime e me dá um sim. Não vou dizer o nome dela porque o medo do não é muito grande. Então, eu vou fazer igual eu fiz professor. Eu vou mostrar esse vídeo para dizer, vamos participar. Então, eu convido também a você que está assistindo a gente, que quer participar com a gente, convida, entre em contato, vai nas nossas redes sociais, manda um direct para a gente, quem tem nosso WhatsApp, fala com a gente. Quem está no nosso grupo também, RH em Foco, é um grupo fechado, onde não existe bate-papo, é só para informações, troca de informações. Então, vem participar com a gente, leva conhecimento, você leva e você traz conhecimento, que a gente vai bater papo e vai ser uma coisa que vai ser muito interessante para você como profissional, como para a nossa área, fortalecimento. Uma coisa que nós estávamos falando na hora do almoço é sobre o pequeno. Essa situação da NR1, que já existe há muito tempo, mas que teve um holofote maior nesse período, falando sobre o risco psicossocial,
e sobre tudo que deve ser feito, e eu apresentando para ele o Clube SBX, né, que é o patrocinador desses nossos encontros, o RH em Foco. Então, dentro do Clube SBX, nós nascemos para atender não só o grande, mas principalmente o pequeno, que é a grande massa. Aquela empresa, como vocês viram no vídeo passado, que não tem RH. A pessoa não tem RH. O pequeno empresário, dificilmente ele tem condição de ter um setor de RH dentro da sua estrutura. E o departamento pessoal, todo mundo sabe que na empresa muito pequenininha, quem faz o departamento pessoal é a própria contabilidade. Já faz tudo que é possível um contador fazer, né? Para ajudar a empresa. Então, nós estamos aqui justamente trocando essas informações, fazendo esse intercâmbio de conhecimento, RH, departamento pessoal, SESMIT, para ajudar as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, trazendo boas práticas, que aí eu vou aproveitar agora o gancho e vou perguntar ao professor. Professor, qual seria uma dica que você daria aí para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário? Também serve para o grande, vai que o grande também não está fazendo, né? E ele dá essa dica do departamento pessoal. O que é que você acha mais precioso que não deve, o pequeno empresário não deve esquecer de fazer no que diz respeito ao departamento pessoal? O que a gente cansa de falar, é insistente, até chato, que é cumprimento de prazo. Porque é assim, olhando para o universo de conformidade, de compliance, nós temos aí um percentual a ser atingido. Claro que o ideal, no mundo ideal, seria 100%. Mas a gente sabe que no mundo real, na prática do dia a dia, principalmente para quem é menor, acaba tendo um certo nível de informalidade. Então, quanto mais eu consigo cumprir prazos, no sentido de admissão precisa acontecer antes de começar a trabalhar, as informações de folha de pagamento precisam ser antecipadas o máximo possível, mas temos um prazo até o 5º dia útil. Não sei se vocês sabem, mas a legislação em 2022 ela sofreu um ajuste permitindo que as empresas possam pagar as parcelas variáveis do dia 21 em diante na folha do mês seguinte. Então tem alguns acertos que precisam ser cumpridos, mas a principal dica é cumpram os prazos, né? Porque assim, hoje a gente vive num ecossistema do governo totalmente digital, né? Se eu olhar para o projeto SPED como um todo, que é distribuído em 12 módulos, eu tenho um módulo exclusivo para a folha de pagamento que chama E-Social. Então, o que antes eu tinha base de cálculo declarada, hoje eu tenho uma informação que é muito mais detalhada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma empresa que de repente ela tem manuseio de determinado material que gera uma exposição a agentes nocivos, né? Supondo que ela contratou uma empresa, contratou SESMIT Brasil. o SS, como é que você falou agora? Perdão, ter esquecido. O SBX. O SBX, para de repente elaborar o LTCAT ou fazer um programa de prevenção de riscos e tal. E foi lá e fez a validação e a própria empresa de vocês transmitiu o evento para o social de ambiente, exposição. E assim que é feito. E aí tem um ponto. Essa informação, ela tá lá. Mas o DP, quem vai mandar a folha, ele precisa evidenciar que essa exposição existe na folha. Então, o simples fato da empresa de saúde e segurança do trabalho transmitiu lá, o SESMIT ou a SBX mandou a declaração para o E-Social, não vai diretamente implicar na arrecadação do FAI. Então, se a pessoa do DP não tem esse conhecimento de que foi enviada a informação da exposição e manda essa informação na folha, não tem como recolher o valor. Eu não vou recolher, diferenciado. Mas eu declarei que tinha. Então você percebe que isso aqui é simplesmente dentro da minha casa. E é um caso tão comum. Não me atentar e eu estar dando uma malha fresca para o governo. Porque exatamente. É simplesmente isso. Excelente dica. Eu tô lá, ó, o fulano de tal, o Ciro Mariano está exposto, a gente nociva aposentadoria 25 anos. Aí, na hora de mandar minha folha, não colocaram, não recolhi o percentual. Aqui, o governo pode dizer, ei, esse camarada tem exposição, por que não está? Professor, uma vez que essa informação é por trabalhador. Sim, sim. E aí é onde eu estou dizendo assim, cumprimento de prazo, atendimento às regras, assim, e tentar o máximo possível
juntar isso tudo e ter profissionais capacitados. Perfeito. Porque eu venho de uma época que quem que era o profissional do DP? Era o cara que sabia mexer com o computador. Não, senta aí, tu sabe digitar um negócio no Word. E a gente ia. Eu, quando entrei, eu tinha 19 anos. Então, eu fiz muita coisa errada. Até entender. Fala muito parecido comigo, né? Da minha origem. Tu fala muito parecido comigo. E aí foi quando a coisa foi... E assim, então, hoje eu vejo que o profissional de departamento pessoal, ele precisa, além de apertar botão, ele precisa criticar. Porque assim, existe uma visão muito errada de que o profissional de DP só aperta botão. Muito bem. E assim, quanto mais técnico é o conteúdo, mais especialista, mais aprofundado ele precisa ser. Porque não adianta, né? Eu até brinco nas minhas aulas, o que é que o DP faz? Só aperta o botão e eu apresento um painel de cockpit de avião. São muitos botões, né? Então, assim, quando alguém sabe, me manda a guia, mas calma, que a guia não é só a guia. Então, assim, a gente vive hoje num ambiente que já se fala em governo digital. Aí você imagina, a Receita Federal ela desenvolveu um sistema chamado... não lembro agora o nome do sistema, mas é um sistema de 2007, que é justamente o mesmo ano de lançamento do projeto SPED. Esse sistema, ele tem a capacidade de desenvolver algoritmos de cruzamento de dados das declarações da base da Receita. Nossa. Ele foi criado em 2007, estamos em 2025, e ele está em pleno vapor. Então, não há o que se falar tipo assim, o que eu posso... A dica central que eu posso dar é: tenha profissionais capacitados. Perfeito. Que sabem o que estão fazendo para cumprir prazo, para cumprir regra, para não ter nenhum tipo de penalidade futura. Porque assim, hoje, inteligência artificial, com tudo que nós temos, os autos de infrações é um clique. Professor, contribuir aqui com duas coisas aqui. Só um minuto. Tá. Contágio. O nome do sistema. Pode procurar aí no YouTube. De 2007. Contágio, no site, no canal da Receita Federal. Vai lá, Contágio. Ela vai lhe explicar sobre o que é o contágio. Perfeito. Professor, contribuindo aqui com a sua fala, quando eu comecei a minha odisseia empresarial, que é uma odisseia, mesmo já sendo administrador de empresas, como você usou a frase muito bem, existe o mundo real, existe o mundo ideal e o mundo real. E aí no mundo real, muitas coisas, devido a você estar muito operacional no início de uma empresa, né? Você está montando, quase uma eu-presa, né? Sim. E aí as informações que me chegavam, muito por conta de erros que eu cometia, que eu não queria cometer no mês seguinte, eu anotava. E datas do FGTS, data da GPS, né? Uhum. Essas informações preciosíssimas, regras sobre férias, tudo eu ia anotando. Por mais que já tivesse dado aula sobre isso, mas uma coisa é a prática. E você tem aquelas coisas que você prioriza mais. Então essa seria uma interessante dica para as pessoas entenderem. E mesmo aquele empresário que tem o seu departamento pessoal, é importante que ele entenda. Por isso que essa história do RH em Foco, ela busca essa integralidade entre todos os setores, inclusive a diretoria das empresas, seja uma empresa pequena ou uma empresa grande. O dono tem que participar disso, ele tem que entender. E a outra coisa que eu acho interessante a gente falar, para traduzir, até para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, que tem muita gente que entende, tem pessoas que eu sei que não entendem, a questão do LTCAT e do LIP, quando você fala sobre essa informação que precisa ir. Me corrija se eu estiver errado, pode reformular minha fala. As empresas pagam insalubridade e periculosidade e muitas vezes não informam isso na folha para recolher uma guia com um valor diferenciado para que a pessoa tenha direito a uma aposentadoria especial. Existe essa situação? É que assim, são duas informações que estão no mesmo fluxo, mas que são desconexas. Assim, elas não são desconexas, mas elas são diferentes. Por quê? Porque quando eu falo da exposição a agentes nocivos, que vai ser medida através do LTCAT, sim, e do LIP, eu estou falando do direito previdenciário, né? Que aqui é o adicional de FAI, a garantia de aposentadoria com menos tempo de trabalho. Exatamente. Quando eu vou falar do LIP, eu vou olhar NR15 e NR16 e eu vou olhar direito do trabalho. Sim.
Então aqui, ou melhor, direito do trabalhador, porque eu estou falando de CLT, artigo Uhum. 192, 193 da CLT, que vai falar da insalubridade e da periculosidade. Então, dentro desse contexto, por mais que seja o mesmo universo, essa informação de exposição, como eu falei agora há pouco, ela vai subir separado, né? A informação do LIP, ela é só folha, ela só entra na parte do evento de folha, então eu não evidencio ela nos eventos de saúde e segurança, eu evidencio ela na folha de pagamento. Mas, de toda forma, esse laudo está elaborado. E aí tem um grande risco. Qual que é o grande risco? Pagar sem dever. Uma vez que eu pago sem dever, eu não posso tirar isso. Por quê? Não é devido. E aí qual que é o grande risco? A empresa sempre pagou, nunca fez o LIP, resolve fazer o LIP e agora quer tirar. Então você entende que assim... Se eu disser que isso tá comum, vou lhe falar da conta lá que acontece com a gente. É Mas comum. é comum. É o que está acontecendo Mas direto. eu sei. Porque não faziam. Só que você entende que é diferente de eu. Já tinha lá o laudo, Sim. já tinha exposição, contratei uma empresa especializada, eles fizeram um serviço de engenharia de segurança do trabalho, eu mitiguei o risco, tirei a exposição e agora o meu laudo diz que eu não tenho mais. É totalmente diferente o cenário. Então, eu acho que é dentro dessa pegada aonde o DP, que veja bem, ó, eu sou DP, CSST e tal. Então, onde é que eu entendo que o DP, nesses momentos, precisa ser estratégico? Olha, empresa, você está pagando insalubridade, mas cadê o laudo? Ah, não, o laudo não tem. Ah, mas eu estou dispensado do laudo por conta do risco da empresa, que é 1 e 2 e tal, não sei o que. Tá, mas você tem um profissional que atesta que você está dispensado? Exatamente. Não Então, é só o assim, risco. você entende É o grau de o risco. quão estratégico isso é? E o conhecimento salva, né? Do profissional Ao do DP. invés de eu simplesmente, tem insalubridade? Não tem. Tem. Ah, tá na convenção? Não tá. Tá. Então, Engole, né? não é bem isso. Só engole, né? E aí é onde eu sempre, a minha crítica surge. Se nós não somos meros apertadores de botões, por que eu não critico? Então é aí onde está. Eu preciso criticar, eu preciso levar a solução, preciso, como profissional de DP, me posicionar como alguém que é estratégico dentro do negócio, dentro da empresa. Ah, mas eu não tenho um contato direto ao dono da empresa. Quem que é o seu superior imediato? É o RH? RH é o seguinte, ó, nós estamos, entendo assim, assado. Até porque, assim, quando você era professor de RH, tinha uma regra. E eu brinco que, assim, o DP hoje ele é vivo. De 2017 para cá, parece que deu uma topada assim e só foi novidade, Muita novidade, atualização, novidade, muita novidade. atualização. Sem falar que são legislações, a CLT é de 43. Então, assim, é um contexto diferente. A gente hoje vive um momento diferente, um momento de tecnologia, um momento Exatamente. onde a cultura mundial está se tornando uma coisa mais consolidada. Então, assim, muita coisa vai se adaptando. Então, assim, não dá, a gente não tem como... Eu escuto muito uma frase ingênua que diz assim, não, o DP vai se acabar. Rapaz, sabe o que é que vai se acabar? A forma de fazer. Enquanto existir gente, enquanto existir pessoas, a gente vai ter que, de alguma forma, trabalhar isso. Ah, não, mas mudou o sistema, então eu vou ter... Eu comecei na Cefip 7.0. Morri com a 8.4, começou a social, ia DCTF Web e Reinf. Então, é dentro dessa dinâmica que a gente tem que estar sempre pronto a se atualizar, a aprender o que acha que sabe, porque o grande segredo é aprender o que eu acho que eu já sei. A partir do momento em que eu saio dessa vaidade de que eu sei, pode confiar, e entendo que eu vou aprender o que eu acho que eu sei, cara, isso aí vai trazer o profissional, não só da área de DP, né? mas para todos os profissionais de RH, SST, qual que seja a coisa, para um ambiente muito mais próspero. Essa é a minha visão. Perfeito. Nós comungamos. Professor, o DET. Domicílio Eletrônico Trabalhista. Tem gente que acha ruim. O que é que você tem a esclarecer para o grande público, porque acredite,
ele ainda é uma novidade. Tem gente que está escutando o termo, a sigla DET hoje, pensa que é uma pessoa. Mas o que é que o senhor tem a me dizer aí, vocês do departamento pessoal, em consonância aí com o RH, com a necessidade de uma empresa mais produtiva e saudável, sobre o DET? Eu sou um defensor de qualquer modelo de tecnologia ou de novidades que o governo tem trazido. Por quê? Primeiro, é um ambiente para o profissional do DP se entender, se qualificar e se atualizar. Isso valoriza ele. Segundo, quando eu falo do DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, é eu entender que é um canal de e-mails. O governo vai simplesmente... É comunicação. É comunicação. Aquilo que você falou no começo. E aí, onde é que mora o erro? Primeiro, lá vai eu para mais um problema. Não, entenda o seguinte, o governo agora não é digital. Ele está te dizendo, então, você vai acessar esse canal, vai cadastrar todos os contatos que você quer que receba a notificação que você vai receber e eu vou te comunicar. Perfeito. E aí você diz, mas o DET, além do DET, tem o DJE, que é da parte jurídica. Toda notificação jurídica hoje, independente se você trabalha, vai para o DJE. Então, você entende que é só o governo dizendo assim, cara, eu só quero otimizar a nossa comunicação. Só quero dizer, presta atenção, eu preciso que tu me entregue isso aqui. Ou eu vi no teu e-social que tem uma inconformidade aqui, ou então meu plano estratégico de fiscalização, de aprendiz, de PCD, do que seja, vamos ver como é que tá aí. É que assim, a turma gosta de ver dificuldade onde era para ser uma facilidade. E aí, eu sei que muita gente critica, porque assim, realmente, é uma ferramenta que está se implementando, que ainda está... Foi pouco divulgada. E que ainda tem coisa para ajustar. Algumas inconsistências, né? Vou lhe dizer experiência minha, né? E aí, às vezes eu falo, aí, quando eu conto isso em sala de aula, o aluno diz assim, mas professor, porque o senhor é professor, o senhor conhece gente lá de dentro, mas não é. Pensa que é desse jeito, né? Olha o que aconteceu comigo. Eu tenho um cliente, como é que ele ia saber que era meu cliente? Começa por aí, né? Eu tenho um cliente que foi notificado de fiscalização de jovem aprendiz e PCD. O cliente... Tinha que ter a cota, né? Cumprir a cota, né? Recebeu a notificação, o meu e-mail de contato estava lá e o meu e-mail voltou. Só que o meu telefone estava lá. Ele pegou o telefone e ligou. Opa, tudo bom? Tudo bom. Ciro. Rapaz, eu mandei para você uma notificação tem alguns dias, você não recebeu ainda. E essa empresa está fiscalizada. Aí eu digo, vou olhar. Quando eu fui lá, o meu e-mail estava errado. Uma letrinha, alguma bobagem. Peguei a notificação e fui analisar e realmente a fiscalização, beleza. Só que você percebe que assim, a gente tem hoje, a fiscalização realmente tem mais coisa na mão dela? Tem. Mas a gente tem também uma forma mais rápida de atender isso. Imagine, tempos atrás, que o fiscal ia na empresa, deixava a documentação, deixava lá, a gente não recebia isso. Quando recebia, era na hora de cumprir o prazo, porque o empregador viu a notificação, lembrei, chegou aqui, resolve aí. Então, assim, ao meu ver, tem suas dificuldades, mas que visa facilitar o nosso trabalho. Ciro, mas é muita coisa. Eu sei que em alguns casos nós temos que consultar, é necessário criar meio que um mecanismo de consultas frequentes, mas a ideia é que no futuro a própria software house de folha de pagamento faça suas consultas. Perfeito. Vou lá, Concordo. consultou, trouxe para mim, E a tendência, acho que é uma tendência. Acho que é uma tendência. Mas caiu no spam, então assim, quer queira, quer não. Integrar essas informações, né? A partir do momento em que eu te ofereço, que a gente trabalha com terceirização de folha de pagamento, eu te ofereço uma terceirização de folha de pagamento e eu digo que eu vou acompanhar a notificação, eu preciso te entregar isso. Mas o profissional do DP não quer ver isso. Bom, está nas competências dele. Sim. É ele que separa a documentação, é ele quem faz todo o que tem que ser feito. Assim como o E-Social, também, há algum tempo atrás, você viu que teve vários momentos, o E-Social vai ser lançado, não vai ser lançado, e quando chegou a vez do E-Social, que foi de verdade para acontecer, né? Porque ele já vem de 13, 14 anos, que já se fala, e já se foi se estruturando, a pandemia favoreceu muitas coisas, né? Durante o processo, a tecnologia foi melhorando, atualizando. Aí, quando a E-Social foi lançado, houve aquele medo extremo, aquele boom, a responsabilidade de quem era o envio do E-Social,
Hoje ainda tem algumas contabilidades que fazem o envio, algumas empresas de SST, como a Cesbit Brasil, como a Clean, como a Apta, fazem esse envio. Outras empresas preferem fazer o envio dentro de casa, já não terceirizam, fazem todo esse envio, mas a gente percebe que mesmo qualquer um dos atores que vá fazer um envio tem que ter o conhecimento do que está fazendo. Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento do que está fazendo. Agora eu queria fazer uma observação a respeito do que acabou de acontecer há 1 mês e meio, 2 meses atrás, sobre a NR1, no que diz no tocante ao psicossocial. Eu comentei isso numa palestra que a gente teve, num momento que a gente teve na Rede Uniforça, em abril, não foi, Alessa? Em abril a gente esteve lá, e na véspera foi lançado o guia, né? A cartilhazinha lá do psicossocial. Ainda pegando, sua fala inicial foi muito feliz, e a comunicação. Eu acredito que precisamos, através dos órgãos que vão nos cobrar, que regimentam tudo, um pouco mais de informação, porque a cartilha, quando saiu, se ela tivesse sido lançada talvez ano passado, no momento oportuno, onde se disse a data tal vai ser lançado, talvez o psicossocial estivesse em vigor hoje, né? Mas a falta de informação, como o DET, você disse, está tendo um pouco de inconsistência, não está 100% ainda, mas informar as pessoas através dos meios mais adequados, ou de pessoas como o professor Ciro, ou de pegar os parceiros, ou que não são parceiros, mas os players do mercado, como as empresas que fazem a gestão, né, contábil, né, os sistemas contábeis, e trazer, como outras áreas. Se é sobre meio ambiente, vamos conversar com quem já está no mercado sobre meio ambiente e pulverizar essa informação com qualidade, de qualidade e com qualidade, porque às vezes falta um pouco disso. Talvez não, é um dos nossos compromissos nessa conversa, nesse bate-papo, entrevista que a gente está fazendo com o senhor agora, esclarecer para as pessoas e deixar esse gostinho de que o setor do governo não me dá a informação, mas eu também não posso ficar parado, eu tenho que buscar essa informação. Eu tenho que buscar, eu tenho que me atualizar. Então, pegando esse gancho, me comente aí um pouco do seu trabalho, dessa sua jornada. Nós falávamos sobre semear, né? No nosso almoço, você do seu lado, nós do lado de cá, quem sabe lá na frente, juntos semeando aí um grande campo. Como é que tem sido esse semear com esses seus alunos? Fala um pouco dos teus projetos, como é que está essa jornada, professor? Só antes de falar sobre isso, eu só quero dar uma pontuação sobre o risco psicossocial do trabalho, porque é uma temática que, ao meu ver, a gente, como ser humano, né, se você observar hoje, até falamos sobre isso no almoço, nos tornamos androides. Né? E aí perceba a visão de androide. É que hoje, para onde você vai é com o telefone na mão, né? E a ponto de que existe uma doença, não me recordo agora o nome, que é a fobia de não estar com o celular. De não estar conectado. Cara, isso é desesperador. Então, assim, a preocupação no ambiente de trabalho é muito válida, né? Agora, é claro, isso precisa ser conduzido da melhor forma, até porque hoje a Justiça do Trabalho já olha muito para isso. Conversas no WhatsApp, fora do horário de trabalho, grupo da empresa. Então, assim, tudo aquilo que pode trazer um ambiente adoecedor. Então, muito cuidado com essas questões. Bom, sobre essa caminhada, né, já venho brigando já tem um tempo. A história do E-Social, né, se você observar, é um projeto que surge em 2007. Isso. Com o SPED, né, e o primeiro a se falar foi ele, que era o SPED da Folha, e eu estudo E-Social desde 2011. Então, assim, 2011. então, antes de você ter documentação, a gente já vem tentando pegar o que... Eu estudava muita coisa que Jorge Campos publicava e tal. Então, assim, hoje, a gente... em 2015, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu criava uma forma de dar certo, assim, né? E aí, como profissional de departamento pessoal, porque eu sou contador de formação, gosto de contabilidade, meu pai é contador, faço parte do Conselho Regional, sou membro de comissão, mas o meu foco sempre foi departamento pessoal, eu sempre fui muito certo disso.
Então eu precisava criar uma maneira de que isso desse certo. Então lá em 2015 eu comecei a terceirizar a folha de pagamento. E o que é terceirizar a folha de pagamento? É toda a parte de DP eu faço. Parte contábil, fiscal, não tenho nem interesse. Então, eu tenho até uma piada que eu digo que se eu tenho uma missão de vida que é não entender ICMS, eu estou cumprindo bem, até porque agora vai sair de cena, vai deixar de existir com a entrada do IBS. Então, isso aí eu estou cumprindo bem. E em 2016 eu comecei um projeto chamado... Você se antecipou, não foi, professor? Você antecipou, abandonando o ICMS para não... Já estava prevendo, né? E em 2016 eu comecei um projeto chamado Conexão DP. Então aqui em Fortaleza, uma ideia foi até de uma colega, aí era encontro com DP, e aí na segunda edição já virou Conexão DP, porque não é fácil. E aí nós começamos a fazer palestras em faculdades. Então eu peguei um papel, uma caneta, desenhei um negócio assim, parecia um ecossistema, uns balãozinhos com ideias, mandei pro cara, o cara fez a logo tá até hoje, né? Então, em 2016 eu criei esse projeto, a coisa foi caminhando e aí eu precisei trabalhar e era um projeto voluntário, não ganhava dinheiro, era só fazia a palestra, arrecadava alimento, doava, né? Então era com essa visão, até porque a ideia, que aí era uma dificuldade que eu sempre tive como profissional de DP, ter com quem conversar. Deus, é muito ter a quem perguntar, macho, eu li isso aqui, nós começamos o nosso projeto. Eu não entendi. Tu entendeu o quê? E assim, sabe aquela pergunta que você faz sem medo de perguntar? Porque tem uma fala do Murilo Gun que ele diz assim, ó, a vergonha de saber te impede, de não saber te impede de saber. Então, era tipo assim, de poder te perguntar sem me sentir julgado por não saber daquilo. Então eu sempre tive essa visão. E era difícil. Por quê? Porque tinha uma turma que sabe muito, que não queria muito dividir. Graças a Deus eu conheci a galera que era muito boa, tipo, que era do Ministério do Trabalho, da Caixa, Então a galera que realmente foi me ajudando. Bacana. Só que a gente precisava acontecer. Nesse meio tempo veio a social e eu precisei realmente focar em coisa que pagasse as minhas contas, porque como eu falei, trabalhava por conta própria. E não dava, tipo, Aí em 2022 eu fui num evento em São Paulo. Bem empreendedor, né? Fui num evento em São Paulo de marketing contábil. E aí o cara foi lá e disse, gente, eu era doido para dar palestra, ninguém me convidava para dar palestra, eu criei esse evento aqui, esse evento agora na lição. Aí somente... Aí eu digo, é isso. Aí eu bati uma foto, printei e disse, cara, salva aí que quando for, eu vou fazer. Já profetizou, já... Aí quando foi no ano seguinte, eu fui num evento de departamento pessoal, lá em São Paulo também. E quando eu cheguei com o meu sócio, ele, macho, bora fazer. Eu digo, cara... Já era o que você sabia que queria fazer, que era para DP? Já. Né? Só que a fome e a vontade de comer. Era um evento de DP, mas que tinha uma abordagem muito jurídica. Né? Entendi. Mas que já era DP. Ele disse, cara, vamos fazer, não vamos. Aí eu digo, vamos. Aí foi a história da live, vamos abrir a live, o que dá? Fizemos a live e a coisa começou a acontecer. E hoje o Conexão DP vai para a terceira edição aqui em Fortaleza, que é uma edição de 2 dias. A expectativa de público esse ano é para 1.000 pessoas. Nós fizemos uma edição menor em Belém, outra em João Pessoa e a outra no Rio. Aí faremos Santa Catarina e BH. E agora em agosto, 22 e 23, tem o Conexão DP Fortaleza, que aí acontece no Praia Centro. E assim, o bacana é que aqui, além de ser 2 dias, as maiores referências de departamento vão estar lá, departamento pessoal, né? Assim, a galera, lá a gente tem gente que é de dentro do governo, tem gente que ajuda a editar o manual, tem gente que tem realmente a galera... Da mão na massa mesmo, né? E que entende. Uhum. Os que desenham as regras, né? Exato. Os que desenham... E é a galera que vai julgam. Vai trazer o que tem de mais atualizado no mercado. Perfeito. Super evento. Então, assim, realmente... o interessante a gente entende a importância de todas as áreas. RH, jurídico, SESMIT, no SS no geral. E o DP, a gente não tem eventos de grande porte de DP no país. Né? A gente tem A gente tem essa missão, né? Nós temos como visão de um dia ser o maior evento do país. Da visão da sua empresa. Nichado Perfeito. para DP. Perfeito. E realmente é DP, não é RH, não é
com todo respeito a essas áreas, mas cada um deles já tem o seu evento. Você pegar aqui no Ceará, nós temos o Ceará RH, que é o maior evento de RH do Ceará, do Nordeste, se duvidar. Né? Então, assim, e que está caminhando para chegar no evento lá no, como é que chama? Cona RH, que é lá em São Paulo, né? Então, assim, a ideia não é concorrer com essa galera, mas é entender, assim, que a gente também faz parte desse movimento. É igual a OAB faz, igual a administrador faz, a contabilidade faz. É o seu espaço, é o seu nicho, mas que aí vem o RH em foco, vem o SBX, vem essa ideia do Alessandro, da Alessa, e a sinergia que a gente está tendo com o Anderson, lá em Alagoas, com o Maicon na Bahia, com o Leonardo Dias, lá do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós temos esse interesse de conversar com vocês cada vez mais e resolver algumas dores que nós já, como estamos, nós somos prestadores de serviço nas nossas clínicas que entendemos um pouco, eu diria até bastante, das realidades de cada empresa, porque, como por exemplo a Cesvit Brasil, nós temos praticamente todos os segmentos que nós atendemos, cada um com as suas peculiaridades, e atendemos empresas do Brasil todo, onde algumas têm regras específicas. É o mesmo segmento, mas com regras específicas. Não é questão de fora da lei, é questão de algumas coisas, ordenações que são feitas pelo RH, que é diferente, que pensa diferente, ou o DP daqui precisa de tal informação. Então, e de maneira muito simples, nós buscamos resolver isso através de tecnologia e de relacionamento com as pessoas. E assim, me permita citar aqui o Congresso de Profissionais de Departamento Pessoal lá de Sergipe, lá em Aracaju, que vai acontecer agora em julho, que é organizado pela Lourdinha, maravilhoso o evento, eu vou estar lá. O evento que é o DP Summit, que é na Bahia também. Você tem contato com essas pessoas? Tenho, são meus parceiros. A gente pode marcar eles aqui no Instagram para eles saberem que foi comentado por você. Gilmar Mendes, que é da Bahia, maravilhoso, cara, o evento dele é perfeito. Professor, repete só a data do teu evento. 22 e 23 de agosto. 22 e 23 de agosto. E para se inscrever? Já está lotado? Tem o site, não, ainda tem vaga, graças a Deus a gente ainda está no aquecimento do negócio. Até porque o DP deixa para fazer na última hora. Bem Brasil. Bem isso mesmo. Então, tem o nosso site, que é o conexãodp.com.br. Vai colocar aqui para vocês, a página marcar. do Simpla, tem o nosso Instagram, né? @conexãodp. A gente vai marcar todo mundo, tanto no Instagram quanto no YouTube, para vocês seguirem, se informarem melhor. O contato comercial do professor e da empresa dele vai ficar também à disposição. A gente quer levar para vocês, continuar levando. Estamos levando agora, vocês podem perceber, né, como levamos em todos os momentos. Estamos trazendo agora algo um pouco parecia ser diferente, mas que até para o professor, às vezes, pai, será que eu tenho... Vamos conversar, vamos ver. E ele falando, a Alessa que está nos filmando agora, a gente conversa muito, troca muita ideia, e o olho brilhando, porque ele está... Coisas que a gente não conversou com ele ainda, e ele falando, e meu Deus, então quer dizer que isso é um momento de encontro, é um fit, né? E a tendência a isso ser uma sinergia para a empresa dele, para a nossa empresa, para a empresa de você, a sua empresa que está nos assistindo aí, né? Você que tem uma empresa, ou você que é RH de uma empresa. Tenho certeza que muitos pequenos microempresários, muitos empreendedores no Brasil vão ter curiosidade de assistir esse vídeo. É interessante que você assista. Eu vou abrir aqui um parênteses, quando eu estou dando as palestras lá na clínica, eu vou para algumas empresas que convidam. Todo ano, a gente faz muitas nas empresas parceiras, clientes, a gente sempre comenta, como eu queria que o dono da empresa estivesse escutando isso aqui. Porque quando eu falo, eu tenho essa maneira de falar com minha visão também empresarial, porque eu também passo por muitas dores, né? Eu sou empreendedor já há algum tempo, já tive alguns fracassos, achei interessante que o professor mencionou que no começo ele errava muito, e eu converso isso com meus colaboradores, que eu errava muito, eu erro muito ainda, mas hoje são outros erros, né? São outras falhas. Mas quando o empresário está ali assistindo aquele momento com a gente, ou ele dedica um tempo para escutar o que o professor está falando, o que eu estou falando, ele começa a ver que ele está na mesma linha. Ele começa a perceber que ele não está sozinho. Ele usou uma expressão, é uma solidão. Não sei se ele falou aqui na gravação ou foi no almoço.
quando eu mentorava algumas pessoas pelo Brasil, gratuitamente, até para oxigenar, sabe? Para sair um pouco da minha zona de conforto. E aí eu comecei a mentorar pessoas pelo Brasil, pequenos empresários no Brasil, de vários estados. E uma coisa que eu escutava muito nas primeiras conversas era a palavra solidão. Existe uma solidão muito grande para o empreendedor, assim como deve existir uma solidão para a pessoa do RH, que não se sente confortável de compartilhar algumas informações. Então vamos levar para o lado profissional tudo aquilo que a gente precisa compartilhar para fugir dessa solidão profissional e vamos trocar informações. Te convido mais uma vez, se você quiser participar com a gente, não só interagir aqui no Instagram, não só interagir no YouTube, não só se inscrever nos nossos canais ou seguir a gente no Instagram, no TikTok, mas também seguir as pessoas que estão se apresentando aqui com a gente, mostrando o seu serviço, mostrando, fazendo esse network com você, apresentando as boas práticas, dando dicas. Isso aqui que o professor falou, eu tenho convicção que é só um gostinho daquilo que ele deve ter para apresentar dentro dos eventos dele, dentro dos cursos dele. Não é aqui um merchandise, não é um jabá, mas eu preciso favorecer também a pessoa que me aceitou aqui, que me atendeu o convite tão gentilmente para conversar e trocar um pouco de experiência com vocês. E isso sim é fortalecimento. É uma expressão que ele usa muito e o nosso SBX nasceu com essa frase, né? Nós somos um ecossistema de parcerias. O Clube SBX é um ecossistema de parcerias. Então eu te convido a conhecer as soluções que o SBX tem para você, assim como visitar, se você está em Alagoas, entrar em contato com a Clean, se está em Salvador, entrar em contato com a APTA, em Camaçari, entrar em contato com a APTA, está em Fortaleza, entrar em contato com a CESUT Brasil, está em Maracanaú, entrar em contato com a Doutor Arretado, e em breve os novos parceiros que estão chegando aí, que eu não vou dizer o nome, mas tem lá São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, já estão chegando, como a nossa parceira também de São Luís do Maranhão, de todo o estado do Maranhão e Pará também já estão adentrando aqui no nosso ecossistema para ajudar vocês, tá certo? Então venham fortalecer com a gente o RH em Foco, sigam lá o professor Ciro Mariano, as empresas dele, participem do evento, quem tiver interesse, mesmo que você seja do RH, mas você tem uma pessoa na tua equipe, na tua empresa, que você quer dar uma atualizada nela, quer que ela busque mais conhecimento com base naquilo que ele falou, inscreva essa pessoa lá no Conexão. E ele já esteve no Rio, já teve em João Pessoa, já esteve em Belém, e quem sabe em breve não vai estar aí no teu estado fazendo mais um Conexão DP. Perfeito. Não é isso? Obrigado, professor. Estaremos lá. Eu que agradeço, assim, só gratidão. Você é um cara fora da curva. Oh, muito obrigado. Você também, viu? É muito bom que aqui seja o start de uma parceria. Amém. Obrigado, viu? Obrigado.